onde havia um lenço branco, um talho era aberto de orelha a orelha, brotava rubro de sangue e a faca velha trabalhava silenciosa, onde a terra ficava tingida de vermelho. Ui, tia, até caiu o troço aqui. Caiu o corpo sem queixume, e fica a alma no campo, feita a cruz dos valentes, que hoje descansam em desencanto. Mas que coisa gaúcha, meus amigos. Desculpe eu não ser um cara muito letrado nos versos gaúchos, né, porque eu não atiro quase com essas armas. Mas, bueno, me chamo Marcelo Valerão para serviços leves. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Tô com a minha mantilha aqui dos Castiano, né, tia? Porque a gente vai falar um pouco de Castiano. Se é Castiano, a gente tira de desengano. Que coisa velha, né? Como diziam os antigos aqui da minha região. E hoje eu sou fruto desse cruzamento, né? Hoje vamos falar de um tema assim que ele é bastante macabro. Bastante macabro. É uma releitura ampliada e adaptada de um vídeo que eu fiz há 5 anos atrás. Como de prometido, eu vou trazer alguns vídeos aqui que são os mais vistos, para vocês terem uma noção melhor, que aqueles vídeos lá atrás talvez eu tenha feito eles um pouco mais de forma amadora, não que esta forma aqui não seja amadora, né? Mas a gente dá uma olhada e dá uma nova interpretação e acrescenta muitas coisas a esses vídeos. Que é um vídeo que eu tratei no tempo das degolas. Bueno, antes de começarmos o videozito, vou pedir pra ti aí do outro lado, olha só que coisa gaúcha, aumentou mais aqui a forma de tu ganhar uns pila, né? Te inscrever, curtir, compartilhar, falar aqueles troços lá de RIP e também te associar ao canal, te tornar membro do nosso canal aqui. Pois vocês vão ganhar, além de serem membros, pagando um pouco, vão ganhar um chaveiro, 2 chaveiros, olha só aí, que eu vou enviar para vocês, para todos os nossos costados aqui desse Rio Grande Velho do Brasil, com tudo pago, pagando 6 meses, né, como eu já fiz as minhas propagandas antes. E também, se quiserem comprar alguma coisa, né, olha só, isso eu terminei há pouco tempo, um taleiro, para tu te apresentar, né, não um troço muito bonito, mas pelo menos é um troço que tem um pouco de alma gaúcha, né, um preparo. Também quero falar aos amigos aqui, contando um pouco de causa e tudo mais, que talvez eu fique ausente de apresentar mais vídeos no canal, pois vou fazer o concurso nosso do estado do Rio Grande, né, para professor, e daí vou colocar mais esparçado uns vídeos. Quero colocar vídeos talvez de 15 em 15 dias, de mês em mês, mas até o final de setembro vou levantar cedito, como vocês viram ali o clarear da querência, né? E vamos atracar o facão no toco, porque não tem que o cara entrar numa peleia sem tu tá mais ou menos preparado. Mas, bueno, tocamos aí a nossa vinheta bem clássica do nosso canal e vamos falar aqui no tempo das degolas. Bueno, meus amigos, naquela época lá em 2020, quando eu gravei esse vídeo, eu me baseei em fontes que eu tinha já guardadas há muito tempo e até quero mostrar a vocês uma das fontes importantes. É que eu recolho recortes de jornais, né? Coisa de historiador. E quando eu estava em Porto Alegre, há 22 anos atrás, né? Eu recolhi este recorte aqui da Zero Hora, que mostrava os 110 anos da Guerra Civil Federalista, que é muito tratada aqui no canal, e também da Guerra Libertadora de 1923, do levante político contra primeiramente Júlio de Castilhos, em 1893, e posterior contra Borges de Medeiros, em 1923. 110 anos de uma, 80 anos de outra, em 2003. Bueno, de lá para cá, já teve vários livros, vários trabalhos acadêmicos que são de renome, que depois eu vou colocar os links aqui, aqueles que estão ao acesso público aqui nas internet, né? E as pessoas descobriram e interpretaram melhor
aquele tempo que por muitos e muitos anos ele foi um tabu dentro da nossa história regional, que é a pena capital que nós conhecemos como degola. E por que eu disse lá no início do vídeo que era um tema macabro? Pois é um tema que envolve a execução sumária do inimigo, né? Sem esse inimigo ter a chance, no mínimo, de fugir, ou então de simplesmente lutar pela sua vida. Bueno, eu fiz uma ordem cronológica aqui de todas as nossas revoltas, ou da maior parte das revoltas aqui no Rio Grande do Sul, que elas tratam desse tema de gola como execução sumária. E posterior a isso, a gente vai ver meio que uma análise antropológica do porquê o degolar, por que um tipo de execução tão sanguinária quanto esta. Que hoje, distante temporalmente daquele período, a gente ainda assiste e fala de um modo romântico, mas não existe romantismo naquilo, meus amigos. Literalmente, não tem como tu ter um romantismo, um vivente segurar a vida de outro pelas próprias mãos e matar a sangue frio. Mas também temos que ver o contexto histórico daquele período histórico. Bueno, dentre a nossa linha cronológica, a nossa ordem cronológica das revoltas aqui, tem uma guerra que foi bastante comentada e também criaram-se personagens sobre ela, um dos personagens mais conhecidos da nossa história regional, que é José de Araiú, Sepete de Araju, em 1753, que é a Guerra Guaranítica. Essa Guerra Guaranítica já foi citada pelos cronistas da época, que haviam batalhões nas duas forças, tanto a espanhola quanto a portuguesa, na demarcação da nossa fronteira aqui, e esses batalhões, esses piquetes, melhor dizendo, piquetes de 30, 50 homens, compostos principalmente por blandengues, que eram soldados da fronteira, eram civis que se tornavam milícias, mercenários defendendo a fronteira, tanto do lado castelhano quanto do lado brasileiro, e também de gaudérios, pois na época não se citava el gaúcho, se citava gaudérios, piquetes de gaudérios, piquetes de blandengues, que ao enfrentar-se lá nos campos de Caibaté, as forças do José de Araiú com as forças de Portugal e Espanha, houve uma grande carnificina logo após o outro cacique grandioso, que era Nicolau Nhenguiru, que foram totalmente dizimados os indígenas guaranis naquele período. Se fala que os que estavam deitados, jogados no campo de batalha, vivos ainda, como em todos os combates que nós temos de corpo a corpo, as batalhas, as guerras, eles são executados, lá esses piquetes iam assim, de um por um, degolando, literalmente, degolando aqueles sobreviventes para uma execução sumária. Isso já em 1756, na Guerra Guaranítica. Bueno, tu pula para 1828, no combate do Passo do Rosário, que nós temos esse nome aqui, para nós, Passo do Rosário, para os uruguaios é uma das guerras de independência deles, as quais os castelhanos utilizavam o mesmo método contra os brasileiros, e os brasileiros o mesmo método contra os castelhanos. Visto que, se tu pensar lá em 1756, seriam espanhóis e portugueses. Já em 1828, são brasileiros e uruguaios, que foi dominado muito pelo Brasil, nasceu lutando contra o Império Brasileiro para a sua independência. 1828. A nossa Guerra Civil de 1835 a 1845, a mais famosa, um dos grandes nomes que também já é comentado aqui no nosso canal, vejam só, se vocês assistem, vocês estão por de quase tudo aqui, mesmo o apresentador não sendo um cara que apresenta assim de forma muito ajeitada as coisas. Bueno, a figura maior que foi degolada de forma sumária, executada, foi Joaquim Teixeira Nunes, em 26 de novembro de 1844, posterior ao ataque, aquele que tem como um dos mais vergonhosos dentro dessa revolta, que é o massacre de Porongos. Isto no município hoje atual de Arroio Grande.
E nesse contexto, Teixeira Nunes, que foi atacado pelas forças de Francisco Pedro de Abreu, ele foi executado após o cavalo dele ter sido lanceado. Disse que é por um capitão ou cabo de nome Manduca Rodrigues. Daí temos alguns amigos historiadores aqui da região que disse esse Manduca Rodrigues ter sido um dos veteranos da revolta de 1923, quando ele já contava com 88 anos. Mas nós não temos um parecer mais historiográfico, histórico disso. Apenas de que o veterano Manduca Rodrigues de 1923 tinha o mesmo nome do cabo Manduca Rodrigues que lanceou Teixeira Nunes, nos campos que hoje correspondem, como eu falei a vocês, a Arroio Grande. Depois a gente bota umas fotinhos deles aqui para vocês terem uma noção melhor. Dali tu já pula para as guerras contra Juan Manuel Rosas, que as guerras começaram de Rosas no interior da Argentina, dos unitários contra os federales, e depois elas estenderam para o Uruguai com Manuel Uribe, que era partidário de Rosas, e aí contra o Império Brasileiro, entre 1850 e 1852. Rosas tinha uns piquetes que eram chamados de piquetes corta-cabeças. Daí eu digo, né, que os castilhanos não era muito fácil, né? Então esses piquetes de corta-cabeças eram aqueles provisórios, que já foi comentado aqui, os provisórios, eles não seguiam a lei militar, eles seguiam a lei do combate em si, e naquele contexto do combate eles praticavam a execução sumária do inimigo. Dentro da nossa ordem cronológica, a gente pula já para a Guerra do Paraguai, 1865, 1870. Uma das figuras proeminentes dessa guerra que foi executado de forma também macabra foi Solano Lopes, por o nosso conterrâneo aqui do outro lado do Rio Camaquã, Francisco José de Lacerda, que também procuro fazer um vídeo dele, que é o famoso Chico Diabo, né? José de Lacerda lanceou o cavalo de Solano Lopes na Batalha do Cerro Corá, em 1º de março de 1870, Solano Lopes lutou, ajoelhado, caído no chão e tudo mais, mas chegaram outros soldados, lancearam ele e por fim também, algumas fontes dizem que ele foi executado sumariamente, né? De lá, de 1870, para nossa história em si, que nós vamos falar aqui, que é a Guerra Civil Federalista de 1893 a 1895. Esta sim, meus amigos, essa foi uma carnificina brava. Algo que por muitos e muitos anos os historiadores procuravam tentar manter aquele brio del gaúcho, do gaudério, como a gente trata, que não fosse uma coisa manchada pelos horrores de uma guerra. Mas não existe personagem que não saia manchado, tanto sua história quanto sua trajetória, tanto seja heróica ou covarde, quando se trata de guerra, né? Ainda mais a guerra à moda gaúcha, que eram piquetes avançando de forma feroz, cargas de cavalaria, literalmente 2 cargas de cavalaria, porque a infantaria ela era usada apenas pelos cativos, pelos escravizados, porque para o rio-grandense que se criou a cavalo, geralmente ele era a sua elite rural, eram os que mandavam nos piquetes, que mandavam já andarem todos a cavalo para que não se atrasasse nas marchas longas que se faziam nesses territórios nossos aqui. Literalmente era algo assim macabro, cruel, totalmente inimaginável para hoje nós termos uma visão mais realista. Bueno, sem chegar aqui nos pormenores de como começou a Guerra Federalista de 1893, a Guerra Civil Federalista, vamos comentar assim sobre alguns de seus episódios, os que mais levaram a aquele momento histórico se tornar um dos mais macabros da história do Rio Grande. Nossa,
Dentre isto, vamos acrescentar aqui o nome de um rio-grandense que por muitos e muitos anos ele foi conhecido como a Hiena do Cati, o Louco do Cati ou então o Degolador do Cati. Cati, acho que se fala assim, que era um quartel-general lá na divisa de Livramento com Rivera, bem ao lado do rio Quaraí, em que ele era o senhor daquela região entre 1895 e 1908. Ele chegou a ter batalhões, João Francisco Pereira de Souza, se não me engano, batalhões que somavam até 1.600 homens em uma parte da fronteira oeste e toda a parte da divisa com o Uruguai, onde é interessante que 600 cavalarianos dele utilizavam apenas cavalos tordilhos e eram os mais temidos da fronteira. Quem entrasse como prisioneiro para dentro das paredes do Cati, acho que é Cati, se fala assim, né, no castelhano, lá não saía com vida, pois literalmente, como ele sendo o representante máximo do Júlio de Castilhos, que é um cara que nós temos que falar um pouquinho aqui desse indivíduo, né? Ele literalmente ele era conhecido assim como o louco do Cati. E foi aquele que levou a execução sumária do Almirante Saldanha da Gama, um homem que veio para tentar dar um gás aqui no Rio Grande do Sul, no Levante Armado, que eles pretendiam chegar até Rio de Janeiro, que era a capital federal, depor Floriano Peixoto e manter talvez as elites locais mais poderosas ou uma centralização do país. Não se tem ainda uma noção, e eu não chegarei nessa noção porque por enquanto teria que ler um pouco mais de livros para saber o contexto aprofundado da Guerra Civil de 1893 a 95. Todos os livros que a gente lê acaba contando apenas a história, mas não se fala realmente as duas figuras centrais, que eram Gaspar Silveira Martins, que era também Júlio Prates de Castilhos. Posterior a isso que a gente vê alguns livros que abordam de uma forma mais convencional e não uma forma mais de contar a história do que aconteceu, do que houve, do que se viu naquele período. Bueno, os outros dois episódios dessa revolta, dessa guerra civil, foi o episódio, sem contar que João Francisco, lá em Livramento, tinha o seu degolador profissional, aquele que recebia para ser o executor, o carrasco, que era o castelhano Paredes. Isto posterior que eu li alguns comentários e aí fui me informar melhor, só tem este apenas nome dos carrascos da época, porque também talvez não queriam tanto serem reconhecidos fora do seu tempo. E dali a gente pula para novembro de 1893, mais ou menos às margens do Rio Negro, na divisa entre o Brasil e o Uruguai, e lá nós temos um dos episódios mais famosos da Guerra Civil de 1893, onde as forças de João Nunes da Silva Tavares, o almirante, ou melhor, o marechal Joca Tavares, de família famosa e muito influente na fronteira do Uruguai com o Brasil, desde os tempos memoriais lá, Joca Tavares, por fontes, ele lutou no exército do Brasil contra os farroupilhas, que eram os rebeldes. Algumas fontes se lê isso. E Joca Tavares vence Vitorino da Fontoura, que era castilhista, do lado de Júlio de Castilhos. Joca Tavares era federalista do lado de Gaspar Silveira Martins. No combate da estação do Rio Negro, às margens, onde nós tínhamos uma pequena lagoa, que ficou conhecida como Lagoa da Música, por uma história macabra também, fantasmagórica, que se conta. Nós temos o Potreiro das Almas, onde os prisioneiros ficavam presos, que é um mangueirão de pedra, que até hoje ainda tem ruínas dele. E lá é empreendido, posteriormente, porque qual que era a ideia dos
federalistas, que eram os revoltosos contra o poder central de Castilhos, era trocar os prisioneiros por Isidoro Dias, que era um general do lado de Gaspar Silveira Martins. Me corrijam se eu estou explicando de uma forma muito superficial, muito rasa, o que estou comentando aqui com vocês. Bueno, e nesse contexto, acredito que as ânsias de vingança, elas falaram mais altas. E essas ânsias de vingança, elas cercam o nome de duas pessoas. De um lado, Manuel de Souza Pedroso, ou Maneca Pedroso, que era daqui da região de Piratini e Canguçu, e o nome de um dos maiores degoladores, ou mais famosos degoladores que nós tivemos na história do Rio Grande do Sul, que é Adão Latorre. Aquele que foi reconhecido, aquele que foi lhe dado um título que muito poucos queriam ter, esse título do degolador. Se diz que ele degolou 300 prisioneiros no Rio Negro, mas daí a gente já falando um pouco de Júlio de Castilhos, a máquina de Júlio de Castilhos, que era o jornal A Federação, ela falava aquilo que era do interesse dos partidários de Castilhos e do próprio Júlio de Castilhos. Então, ela, para colocar a opinião pública contra os revoltados, ela manipulava. Claro, é muito comum isso na história toda da humanidade, né? Quem manipula as notícias, manipula a verdade e forma a opinião geral. Manipulou até mesmo porque foram feitas várias pesquisas e encontraram, por a própria carta de Joca Tavares, cerca de 30, 35 degolados. Por outros encontraram no máximo 80, 100 degolados, mas nas folhas do jornal foi uma carnificina de 300 degolados, né? Todo sob o comando de um homem só, que posterior a Adão Latorre, lutando como veterano na revolta política de 1923, foi morto também e foi degolado e decapitado já no auge de seus 88 anos. Acredito eu que porque ele seria um homem de origem africana, pobre e que sempre lutou representando os interesses dos grandes latifundiários, dos patrões dele, como era comum, dos peões de estância do nosso Rio Grande, porque, como acompanhei vários e vários causos, o peão de estância, o seu patrão era o seu protetor. Então, ao contrário, ele também, ao contrário não, para a soma disso, ele deveria proteger o seu protetor. Isso era comum, era aquele código moral primitivo. Simplesmente como contou o grande Érico Veríssimo nas páginas do Tempo e o Vento, que faltou só uma perninha do R quando Rodrigo Cambará lutou contra o filho do seu inimigo lá na cidade de Santa Fé. Ou tu dava ali um talho na cara, ou tu matava, mas tu tinha que mostrar através de tua honra que o sangue havia sido derramado. E aquilo era algo meio que primitivo dentro da conduta destes homens que viviam campo afora e tinham apenas o seu facão e o seu poncho e as estradas reais para se protegerem. Nesse contexto, tratando da Lagoa da Música, você diz, olha, eu com disse, tio, tô aqui, parece que estou falando lá no início do século XIX, né? Você contam os causos que se formaram após esse conflito, que nas noites de lua clara, como a gente trata, um clarim das forças castilhistas surge como uma forma fantasmagórica do meio da lagoa, tocando o clarim de forma com que as forças se retirem do campo de batalha, porque eles seriam executados. Mas olha, contando esses causos assim, uma noite velha escura, à beira de um fogo de chão, o cara até fica meio trocando orelha, né, Che? Mas, e seguindo, o Potreiro das Almas, se conta também que o próprio nome Potreiro das Almas é que se vê sempre almas lamentando o seu fim fatídico naquele dia entre 26 e 28 de novembro, que foi os dias que houve a execução.
E dentre os executados nós temos Maneca Pedroso, Coronel Maneca Pedroso, né? E este coronel era um inimigo praticamente mortal de Dom La Torre, pois ele havia matado o irmão de Dom La Torre. E aí existe aquele velho diálogo que a gente encontra em vídeos e também aqui no YouTube, em sites que falam de guerras regionais. Maneca Pedroso, ao ser levado do potreiro das almas, maniado, atado com as mãos para trás, olhou bem aos olhos de Dom La Torre e disse: quanto que vale a vida de um homem de bem? A Dom La Torre olha para ele e diz: olha, a vida de um homem tem muito valor, mas de bem eu já não posso dizer. E ele olhou também de novo ali ajoelhado, diz: então, levantou assim a cabeça: degola negro, filha da puta. Não sei se eu vou ter alguma coisa aqui perdida, né, tia? Mas esse diálogo é muito comum, claro, não é ao pé da letra, mas criam-se lendas e mitos dentro do passar de gerações, né, meus amigos. Outro diálogo também é com o próprio general que foi preso, vendo todas as suas forças serem executadas de forma sumária, ele se dirigiu aos executores, sem precisar maniar ele, e levantou também o pescoço para ser degolado. Que este era o nome dele, aqui está Vitorino da Fontoura, Coronel Vitorino da Fontoura. Conta-se causos aqui na nossa região que alguns daqueles que fugiram na madrugada alta do cerco de prisioneiros cruzavam pelos banhados onde o sangue chegava a bater ao peito do pé, e pilhas de cadáveres. Nesse contexto, no momento em que não se tinha nada que tu conseguisse tirar uma foto, não se tinha nada que tu conseguisse comprovar, aquele que detinha o poder detinha a forma de manipular a verdade. E aí vem de novo o que eu falei sobre o jornal A Federação e Júlio de Castilhos. O porquê de manipular a verdade, meus amigos? Até eu vou pedir licença para vocês, vou acender um pito aqui, porque eu estou prosendo e estou gostando de prosar com vocês. O manipular a verdade é que as notícias da época causaram muito mais sede de vingança do que propriamente causaram uma forma de pacificação, tanto da opinião pública quanto daqueles que estavam envolvidos. E na nossa fronteira noroeste nós tínhamos outro cara que era o terror dos revolucionários, dos revoltosos no Rio Grande. Se tu juntasse esse cara que eu vou falar para vocês com Francisco Pedro de Abreu, que eles não são contemporâneos, olha, esses dois homens eles tinham dominado a América do Sul de ponta a ponta, e se brincar, falando aqui de uma forma bem caudilhesca, se é que vocês concordam, eles chegariam até, mas até lá a América do Norte dominavam também todos os Estados Unidos da América do Norte, que é tanto Francisco Pedro de Abreu quanto este coronel que era primo de Júlio de Castilhos, o Firmino de Paula. Mas olha, tio, eles poderiam não ser os melhores guerrilheiros ou os melhores estrategistas. Bom, Chico Pedro era, de fato, mas Firmino de Paula era, com perdão da palavra, nem vou falar nada aqui, mas era um homem velho mal. Um homem velho que se cai nas mãos dele, basta se ver que dizem, pelos relatos da internet, é claro, não se pode, que existem ruas que não tem nome de Firmino de Paula por as atrocidades de que ele havia cometido também, né? E daí entra o contexto de que ele era senhor da cidade de Palmeira das Missões. E sabendo dessa ideia, Firmino de Paula pede não, eles já tinham carta branca, né, tia? Porque dizia-se um velho ditado da época, esse ditado agora que eu vou dizer é: não se gasta pólvora em chimango, é de 1923. Mas tinha outro ditado que a inimigo não se dá quartel, ou seja, não se dá prisão. A inimigo não se dá quartel. E nesse contexto, Firmino de Paula, para vingar seus camaradas de guerra em
4 de abril, se não me engano, pelas minhas anotações aqui, que é muita coisa, né, tia, que tem. Em 4 de abril, ele consegue vencer as forças do Coronel Baldino Machado. E ambos eles eram inimigos mortais, que dizem que a inimizade começou onde sempre começa as inimizades no campo, numa cerca de arame, num alambrado. E dali os dois estavam assim setoriando, que quando se agarrasse os dois, um deles ia se matar, um ia matar o outro. O Baldino Machado só não foi, literalmente, ele só não foi morto, pego de surpresa, porque se diz que nesse dia fatídico, ele estava apostando em umas carreiras. Porque as tropas dele, com cerca de 500 homens, acamparam no Capão do Boi Preto. Hoje é o município de Chapada, se não me engano, mas antigamente pertencia a Palmeiras das Missões. Lá eles se acamparam que eles iriam se encontrar, não me engano, sem Cruz Alta ou Passo Fundo com as forças de Gumercindo Saraiva que estavam retornando ao Rio Grande do Sul, daquela empreitada gigante que eles fizeram até a cidade de Elapa, no Paraná. E por ali, eles meio que receberam a notícia que a guerra tinha dado um armistício, uma paz, e aí tomaram umas canhas e comeram carne gorda e tudo, e se bebedaram por demais, né? E o Firmino de Paulo, que vinha no seu encalço com 3.000 homens, cercou aquele capão de mate. E ali assim, ó, já uma primeira descarga de bala que derrubou gente que nem se derruba mosca quando tu tá com mata-mosca, né, tio? E chulepte ali, olha, chulepte, coisa brava, desculpe. Nesse contexto, foram feitos entre 370 e 400 presos. E ali, meus amigos, começou a execução sumária. Tinha um degolador oficial nas forças do Filho de Paulo que ele foi só conhecido como xerengue. Xerengue vem de xerenga, que é faca cega, faca ordinária, faca que não tem muito valor. E esse xerengue era castelhano também, né? Coisa braba. Meus parentes lá do Uruguai sempre tudo tendo a fama de mal, né? Que coisa bem preconceituosa, a gente falando assim, deu um tom de brincadeira, porque os rio-grandenses também, eles olhavam para nós aqui, os uruguaios olhavam para nós e diziam que as nossas guerras eram guerras de bárbaros, não eram guerras de homens. Cada um puxa a brasa pro seu assado, conforme se pode. E nesse contexto ele foram degolados cerca de 350 pessoas, 350 homens lá no Capão do Boi Preto, no Capão da Mortandade, que posterior ficou conhecido esse local. E também comentam histórias ali que as pessoas não chegam de noite nesse capão. Até moradores ali, que foi lido aqui para refrescar minha memória, diziam que tinha sinais de tormenta no céu quando moravam na região ali do Boi Preto, e sinal de chuva, sinal de casco de cavalo que se escutava na noite, e no outro dia não aparecia nada e a terra estava seca e não tinha caído uma gota de água. Também se diz que Firmino de Paula, até a direção Palmeira das Missões, ia levando prisioneiros maniados e ia degolando eles no caminho e proibindo que fossem enterrados, sepultados os corpos dos coitados, para que ficasse como um caminho de medo para os contrários a Firmino de Paula. Bueno, daqui desse contexto de 1893, 1895, a gente pode chegar a uma guerra que não foi aqui, mas exportou soldados daqui, que foi Canudos, que não tenho ainda uma noção de muitas fontes de quantos rio-grandenses lutaram em Canudos, mas você tem uma noção de que era uma das forças, de acordo com Euclides da Cunha, na sua grande obra Os Sertões, era uma das forças mais temidas do sertão. E Euclides da Cunha comentava de que os gaúchos do sul, posterior, tinham saído das suas guerras civis, 2 anos após o fim da revolta federalista, né, da Guerra Civil,
foram chamados pelo Exército Brasileiro para empreender aquele massacre totalmente desigual, aquela outra vergonha que nós temos na nossa história, né? Que não vamos aprofundar aqui muito. E lá eles se vestiam como se vestiam para a festa. Então tu via aqueles homens de poncho, de bombacha, de pala atirado nas costas, esfraldado, chapéu grande, contrastando com a pobreza da Caatinga, com aquele semiárido que é o Nordeste do Brasil. E aí, meus amigos, a gente fala aqui de degola, não sei nem se esse vídeo vai ser monetizado, porque eu falei de muita degola aqui. Vou falar e contar para vocês o que era basicamente uma degola, né? Acredito que vocês, uma faca desse tamanho aqui era uma faca muito grande para degola. Contado de pessoas, tem até um cemitério aqui que eu já fiz um vídeo sobre ele, agora há pouco tempo eu olhei ali um vídeo de um amigo velho aqui da nossa região. Eu não vou fazer propaganda aqui do canal, mas se o cara tem 500 mil inscritos, rapaz. Eu fiquei olhando aquilo ali, o cara só vai fazendo uns videozitos assim, e fez um vídeo nesse cemitério, que é o cemitério do Cerro das Velhinhas, que nós já visitamos ele, e lá nós temos a lápide de um senhor que foi veterano da da Revolta Civil de 1893. Se não me falha a memória o nome dele, mas eu vou deixar o link aqui do vídeo. E através dele, através de outros testemunhas, a gente ouvia falar dos mais antigos aqui, que eu também já sou do século passado, de que a faca para degola era uma faca que nem aquela mais pequena que eu tenho, e menorzita que esta, e era uma faquinha pequena que tu degolava a vítima como tu mata uma ovelha, né? Ou seja, tinha duas formas de degolar. Agora sim que você vai a vaca com cria por meio da banhada, tia. Que era uma forma de tu pegar o jugular e matar que nem tu mata uma ovelha, abaixo aqui da mandíbula, né? Do carril, ou a forma que muitas músicas falam que é de orelha a orelha, ou então a forma de degola em cima do nervo da coluna vertebral. Pelo que eu ouvi falar dos mais antigos, o mais certo era a degola dessa forma aqui, que se matavam as vítimas. Por que essa forma de execução sumária? Porque não se tinha uma logística para levar tantos prisioneiros. Outro ponto era, alimentavam a violência e a vingança entre as famílias. Se pensarem que apenas no Nordeste, as famílias coronelistas do Nordeste que tinham e têm inimigos até hoje, é que muitas pessoas tentam não atribuir isso ao Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil, porque dizem que aqui é diferente, né, Che? Mas existia muito, muito mesmo. Na grande marcha, na marcha em que Gumercindo Saraiva, olhem só um exemplo. Na marcha que Gumercindo Saraiva empreendeu até a Lapa e depois retornou junto com o seu Estado-Maior e tudo, que já foi contado aqui do grande general, o maior Maragato, tanto ele quanto o irmão dele, Aparício Saraiva, ambos tinham um primo que era conhecido como Cesário Saraiva. E Cesário Saraiva, ele foi um dos caras que alimentou uma raiva profunda contra os castilistas, através da luta partidária. Ou tu era partidário de um, ou tu era partidário do outro. Cesário Saraiva, junto com seu piquete, tinha vistas grossas de Gumercindo para eliminar todo e qualquer prisioneiro feito. Mas o porquê disso que Cesário Saraiva era tão sanguinário também? Por contexto que eu anotei até aqui, ele foi falado por uma obra de Sejane Dornelles, se não me engano, a qual ele cita a biografia de Gumercindo Saraiva. Acredito que é Sejane Dornelles, um livro bem legal, bem ajeitado de vocês lerem. Onde o irmão dele, o Terêncio Saraiva, ele tinha sido preso pelas forças de Elias Amaro. E Elias Amaro pertencia aos partidários do PRR, que era do Júlio de Castilhos. Terêncio Saraiva foi obrigado a abrir a cova dele, ele teve as orelhas cortadas, ele foi castrado,
E seus testículos foram colocados na boca quando ele estava dentro da cova, maniado, e depois foi degolado. Aí a gente imagina o quanto que se alimenta a ira, a fúria, a raiva, a vingança em contextos macabros como esse, meus amigos. E nesse falatório todo meu, que eu até falei como eram degolas e tudo, quero dizer a vocês que no meu caso como historiador eu não me orgulho nem um pouco disso, de estar contando para vocês, ou falando, ou rememorando casos e fatos que muitos de vocês, por talvez serem apaixonados por determinados episódios da história do nosso Rio Grande do Sul, sabem muito melhor que eu, e tem causos locais sobre as revoltas nossas, que são desconhecidos da minha parte, mas digo a vocês que numa visão um pouco mais antropológica nisso, o peão de estância, o Gaudério, o Gaúcho, ele vivia aquilo como uma extensão do dia a dia dele. Como tu sangrar um animal para tu comer, como tu sangrar teu amigo, e digo amigo aqui, para quem é dono de cavalo, como foi o meu caso, para não ver uma companhia minha de anos e anos que tive, aqui abrindo um pouco a minha vida pessoal, para não ver essa companhia, que era uma égua velha minha, a lixiguana, eu fui até ela e acabei matando ela. Pois ela deitou, não conseguiu se levantar, e para quem depois levantar e a voz dizer que eu sou um assassino, né, lembre-se de uma coisa, conheça primeiro como é que é a trajetória do equino, né? Ele chega aos 28, 30 até 32 anos, dependendo do tempo dele e também do trabalho que passou de campo, de serviço. Aí o cavalo velho, quando ele deita, que ele emagrece, no contexto, ele não consegue se levantar. E nós não conseguimos levantar ele. Então existem formas, até peço desculpas aqui estar contando isso, né, Che, mas a gente com dor no coração faz uma coisa para evitar o sofrimento maior. E para nós era comum e era muito comum isto, infelizmente. Para quem era daquele período histórico, vocês imaginem mais, muito mais comum era, muito mais. E dentro desse contexto histórico, vocês entendam uma coisa, que eu já estou aqui meio que falando e falando de novo e demais, né? Nós temos uma visão sobre o passado, que isso aí já foi comentado muito, que fala muito mais sobre nós do que o próprio passado. Isto conta mais de nós que estamos vendo o passado do que do próprio passado, que está inerte, está imutável lá. Então nós fizemos observações que se alguém de lá viesse para cá, diria que não seria isso o real intento daquela cena histórica. Bueno, meus amigos, acho que falei demais aqui, né? Mas é uma prosa que eu tenho, e daí como eu vou ficar um pouco de tempo sem colocar vídeos aqui no canal, eu já gosto de prosar bastante com vocês, estendendo esse nosso episódio bastante macabro, sanguinário, que é no tempo das degolas. Um abraço no coração de cada um, fiquem com Deus, fiquem com a luz, e até nosso próximo encontro aqui.